Bom, a gente convidou a participar conosco aqui do nosso All News, ele que combate o crime organizado em São Paulo já há bastante tempo, como promotor, né? E que já fez atuações aí com várias entidades como a Polícia Federal, Polícia Civil, entre outras. Estou falando do promotor Lincoln Gakia, que já está conosco ao vivo. Olá, promotor. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso All News. Olá, bom dia, é um prazer falar com vocês. Bom, depois dessa alteração, melhorou já o texto de Derrite ou ainda continua sendo um retrocesso no combate ao crime organizado, como o senhor já tinha dito? Olha, na verdade, eu acho que o que faltou aí, tanto ao PL do governo quanto ao texto substitutivo do Derrite, foi submeter esses projetos a um debate, né? Um debate da sociedade, um debate dos especialistas, para que depois fosse submetido à votação, né? Acho que esse é um primeiro tema, porque aí há necessidade de fazer correções num relatório que me parece já estava pronto, né? Na sexta-feira, porque o Derrite foi nomeado relator desse projeto, né? Do PL do governo. E algumas horas depois ele já apresentou o seu relatório, o seu voto com o texto substitutivo. Veja, as correções que foram feitas ontem à noite, acho que é em torno de 10 horas da noite, algumas delas são bastante importantes, né? Eu soube que ele atendeu um pedido do Ministério Público ontem e reincluiu um capítulo que dispõe sobre a ação civil de perdimento de bens. Essa já foi uma contribuição do MP para o projeto, foi entregue ao ministro da Justiça e acabou sendo suprimido do texto que foi mandado para o Congresso. Então, isso já foi um avanço, porém, ainda tem questões aí bastante polêmicas, né? A própria atuação do Ministério Público aqui, mesmo depois das correções, ela não ficou bem clara quando se trata aí de organizações criminosas equiparadas ao terrorismo, que ele coloca no artigo 2º-A, né, do texto substitutivo da lei de terrorismo. Ele diz o seguinte, né, que a competência será para investigar da Polícia Civil com o controle externo do Ministério Público. Mas veja, o controle externo do Ministério Público não é investigação, é uma fiscalização da investigação. E isso o Ministério Público já o faz de acordo com o artigo 127 da Constituição Federal, já é atribuição nossa, não precisaria estar explícito numa lei infraconstitucional, né? Eu acho que poderia ter colocado ali, nesse dispositivo, para acabar com essa polêmica, que a atribuição para investigar esses crimes de organização criminosa que ele está equiparando a terrorista seria das polícias civis, né, judiciárias, federal ou estaduais, e dos ministérios públicos, né, de maneira concorrente. Não teria nenhum outro tipo de problema com relação a quem pode e quem não pode investigar. Aliás, eu faço uma observação. No texto, no projeto de lei do governo, também havia um problema, porque aí a exclusividade quase que total da investigação de facções que fossem interestaduais, transnacionais e cujos atos tivessem repercussão nacional exclusiva da Polícia Federal. Também não é o ideal, né, que isso ocorra. A gente precisa ter integração e coordenação, participação cooperativa entre as forças federais, estaduais e o Ministério Público. Doutor Lincoln, o senhor diz uma coisa que parece gritante até, não é? Como aprovar uma coisa como essa, que mexe de forma tão acentuada, profunda, na legislação de combate à criminalidade organizada, sem debate nenhum, né? De afogadilho, um relator que é nomeado, horas depois já tem um texto pronto, e aí altera, mas não altera muito, né? O que eu queria lhe perguntar é, nesta segunda versão, o senhor já fez referência à questão que envolve o Ministério Público, que hoje realiza investigações com grande êxito até contra o crime organizado, né? Por que impor limitações? No caso da Polícia Federal, na primeira versão do relatório do deputado Derrite, estava previsto que a Polícia Federal, nestes casos em que ele equipara o crime ao terrorismo,
a Polícia Federal só poderia entrar se houvesse uma requisição dos governadores. E nesta segunda versão, ele diz: a Polícia Federal pode até investigar, desde que comunique às autoridades estaduais. Por vezes, até autoridades estaduais são suspeitas, podem ser investigadas até pela Polícia Federal, né? Não lhe parece, doutor Gaquia, com toda a experiência que o senhor tem nessa matéria, que a hora seria de compor os interesses para possibilitar finalmente uma colaboração fluida entre União, Estados e até municípios no combate ao crime organizado, em vez de fazer essa distinção, como quem quer tirar a Polícia Federal de cena, quer limitar a atuação do Ministério Público? Não lhe parece esquisito esse tipo de limitação que essa proposta sugere? Tudo isso é fruto da falta de discussão e diálogo, não é? Me parece que não é conveniente para investigações qualificadas contra organizações criminosas que você fragmente ou limite qualquer atribuição investigativa. Acho que precisamos até de mais investigadores, né? Eu faço votos que a Polícia Rodoviária, que a Receita Federal também, né, ajude, né, nesse rol de investigação. Então, na medida em que você limita isso, você atrapalha o combate ao crime organizado, né? E a gente precisa de ações integrativas, de coordenação nacional junto com os estados, porque, veja, a situação já não está boa, né? Acho que todos nós fazemos coro, no sentido de que o problema maior do Brasil hoje é a segurança pública, seja em nível federal, seja em nível estadual, eu não tenho dúvida disso, né? E à medida em que a situação não está boa, é porque a atuação, da maneira como ela vem sendo feita, né, por vezes com integração, outras de maneira isolada, mas já com todas as instituições investigando, não está boa. Não me parece que vai melhorar se você fracionar ainda mais essas investigações. Bom dia, Sakamoto aqui, prazer ter o senhor conosco. Reforçando essa questão da discussão a respeito das organizações terroristas, eu sei que o senhor já falou isso várias vezes, inclusive aqui, mas à luz desse novo projeto, faz sentido essa equiparação, né? Mesmo que no projeto de RIT fala, não é uma equiparação por natureza, uma equiparação pela ação, mas faz sentido essa equiparação com organizações terroristas? O Brasil precisa disso para combater o crime organizado? Olha, veja, é uma opção legislativa, né? O PL do governo optou por mudar a lei de organizações criminosas. Até acho, opinião pessoal, que era uma ação mais razoável. Eu, inclusive, atuei no grupo de trabalho da Justiça que elaborou esse texto. O motivo do deputado Derrite, ele optou pela alteração na lei anti-terrorismo, não é? Então, não é só a manutenção ou então igualar as penas do terrorismo, que já subiu pelo substitutivo de 20 para 40 anos. Ele, na verdade, insere 11 condutas na lei antiterrorismo, passando a classificar as facções criminosas como facções ou organizações criminosas equiparadas ao terrorismo. É isso que se trata, né? Não é só dizer que, na verdade, ele só equiparou as penas. Não, né? Eu acho que os efeitos são os mesmos. A gente vai ter problema, inclusive, de competência, ainda que ele tenha disciplinado no texto que a competência seria da Justiça Estadual, das polícias judiciárias estaduais, mas o crime de tortura ou equiparado à tortura, por natureza, é um crime contra o Estado brasileiro. E a competência seria da Justiça Federal. Pelo menos existe uma grande parte dos especialistas que entendem dessa maneira. Então, isso vai levar, certamente, né, se não houver uma discussão mais profunda desse tema, vai levar à judicialização, levar isso para os tribunais superiores, para que eles definam também, depois, se essas facções serão julgadas pela Justiça Estadual ou pela Justiça Federal, podendo haver prejuízo para as investigações e também questões aí de anulação de processos, enfim. Tudo isso precisa ser bastante pensado. Há quantos anos o senhor atua, né, no combate ao crime organizado, doutor Lincoln?
Eu estou completei, né, 34 anos de Ministério Público 34 anos. e atuo há mais de 20, especificamente no combate ao crime organizado. Principalmente ao PCC. Bom, vamos lá. Qual é a porta de saída dessa história? A gente vê o governo reclamando por aí, manda aquele projeto. O DERRIT vai por outro caminho, a direita fala muito sobre fazer essa equiparação. Falam muito do endurecimento das penas. Falam muito também sobre essa questão, eles acham que há uma impunidade no Brasil, esses criminosos são presos, são soltos. Qual é a saída? Qual é o caminho dentro da lei brasileira que a gente pode construir, Dr. Lincoln, para que o crime organizado seja realmente combatido no nosso país? Olha, o que eu posso afiançar é que o crime organizado não vai, esse problema do crime organizado, né, da segurança pública, ele não vai ser solucionado do dia para a noite apenas com a aprovação de uma lei, né, por melhor as intenções, ou melhor o texto que contém essa lei. Eu sou favorável ao agravamento de penas, sim, acho que as penas estavam muito brandas, sou favorável principalmente ao agravamento na execução das penas, né, que se tenha prazos maiores, né, para progressão de regime, proibição do livramento condicional. Nisso andou bem o projeto do DERRIT, né, ele prevê esse agravamento. Então, as questões cautelares que são relativas também à descapitalização dessas organizações, essa parte foi aproveitada pelo DERRIT, né, do PL que já veio do governo, também é uma boa medida, mas nós temos que entender que não tem, na minha opinião, nem no PL do governo e nem no PL do DERRIT, como fazer, né? O governo entende que era a Polícia Federal responsável praticamente por todas essas investigações. E já no PL substitutivo do DERRIT, que a maioria delas, né, pelo menos grande parte, seria centralizada nas polícias estaduais. A gente não tem, por isso que eu defendia, a necessidade, né, de um órgão que fosse autônomo, independente da criação de uma autoridade ou de uma agência nacional composta por essas polícias, pelos ministérios públicos, que pudesse atuar de maneira coordenada e integrada. Acho que isso teria um valor mais importante, inclusive, do que apenas o endurecimento da lei, ou mesmo classificar essas facções como terroristas. Isso, por si só, na minha opinião, a experiência mostra que não vai dissuadir os criminosos de continuarem a praticar crime, né? O que vai dissuadir são realmente políticas públicas efetivas na área de segurança pública, uma coordenação nacional e uma integração das forças de segurança federais, estaduais e os ministérios públicos. Agora, doutor Gaquia, o senhor falou uma coisa que é muito real, né? Que essa ideia de que alterações legislativas vão surtir um efeito mágico no combate ao crime organizado, isso é uma velha, antiga empulhação, né? E agora nós estamos com uma novidade até, que supõe-se que a mágica vai ser obtida a partir da deformação da legislação, está piorando o que já é incompleto, né? O que eu queria lhe perguntar objetivamente nós estamos aqui discutindo segurança pública por conta de uma operação que foi realizada no Rio de Janeiro. Uma ação policial, morreram lá 121 pessoas. No dia seguinte já estava o crime ali, de novo, submetendo à opressão as comunidades das favelas que receberam a visita da polícia, né? Aí o tiroteio passa para o Congresso Nacional. O que eu queria lhe perguntar não lamenta, como técnico dessa área, como uma pessoa que combate o crime organizado há mais de 2 décadas, não lamenta que esse debate esteja de novo intoxicado pela política, por essa ideologização, por essa polarização? Não lhe parece que esse talvez seja o caminho mais longo entre qualquer tipo de projeto e a sua realização? Sem sombra de dúvidas, né? Eu acho que, infelizmente, o timing, né, inclusive do governo ter mandado esse projeto para o Congresso, também não foi o ideal, né? Esse projeto já estava pronto há meses. Na minha opinião, já deveria ter sido mandado bem antes desta operação do Rio de Janeiro. O fato de ter sido mandado logo depois da operação, ela também contaminou politicamente, né, o
teor do projeto. Agora, ambos os textos precisariam ser discutidos, né? Como eu disse, com a sociedade, com os operadores do direito, os especialistas. Eu acho que são modificações muito profundas, né, para serem votadas de afogadilho. É isso que eu me oponho, não na boa intenção, né, desse ou daquele legislador. Eu acho que o país precisa andar para frente imaginando que nós não vamos ter soluções mágicas para um problema que já está instalado há décadas. É a ausência do Estado, em estrito senso, atuando, né, na ponta, deixando aí as comunidades à mercê do crime organizado, que fez com que esse estado de coisas tomasse essa proporção. E não é apenas com a modificação legislativa que nós vamos resolver isso do dia para a noite. Nós vimos, um pouco antes também da operação no Rio de Janeiro, a gente viu um debate, determinados grupos políticos defenderem a questão da equiparação ao terrorismo para possibilitar, inclusive, grupos estrangeiros, os Estados Unidos, outros países, ajudarem o Brasil no combate ao crime organizado dentro do nosso território. Não estou falando extraterritorial, coisa que já existe, inclusive, com parcerias, né? Mas dentro do território. Ou seja, há grupos no Brasil que falam, não, a gente só vai resolver isso quando vier outro país para combater internamente junto com a gente aqui, né, e bombardear. Isso me lembra que o senhor fez uma discussão, inclusive com alguns colegas jornalistas, o senhor falou, olha, o Brasil precisa decidir se ele quer uma legislação de guerra em tempo de paz. E eu queria que o senhor analisasse um pouco sobre isso. O Brasil precisa de uma legislação de guerra, né? É uma decisão, o quanto, na verdade, essa decisão impacta a qualidade de vida das pessoas e se a gente precisa realmente de ajuda estrangeira para combater aqui dentro o crime organizado. Olha, na verdade, quem disse, né, que o crime organizado exige uma legislação de guerra em tempos de paz foi o Derrite na sua exposição de motivos, né? Eu apenas repeti o que ele disse, realmente o agravamento, a opção por fazer uma modificação na lei antiterrorismo e equiparar os atos de facções, todas elas, né, todas. Se tiver uma pequena facção num estado longínquo do país que atua numa comunidade só, não tem atuação nem interestadual e nem transnacional, ela já será equiparada a terrorista. Tá? Então, a gente teria aqui, de saída, já mais de 88 organizações criminosas equiparadas ao terrorismo, se for levar ao pé da letra, né, a interpretação da lei. Essa é uma opção legislativa, veja, né? Precisa saber se é isso que o país quer, por isso que eu acho que precisaria de discussão. E o fato de equiparar ou classificar como terrorista internamente, que aí é uma classificação, não é os Estados Unidos dizendo, por exemplo, que o PCC ou que o Comando Vermelho é o Brasil, uma opção clara no sentido de equiparar essas mais de 88 facções ao terrorismo. Então, isso também tem, evidentemente, do ponto de vista externo, várias implicações, né? Eu não vejo apenas com relação a benefícios de colaboração nas investigações internacionais com o Brasil, classificando essas organizações como terroristas. O Brasil já tem tratados de acordos de andamento. Nós aqui no Ministério Público já firmamos, inclusive, um acordo de cooperação com a Procuradoria Nacional Antimáfia da Itália, né? Fomos o primeiro Estado aqui a assinar esse acordo, antes mesmo da Procuradoria-Geral da República. Então, acho que há outros meios, né, da gente ter essa cooperação internacional sem precisar fazer a classificação do tipo penal como equiparado ao terrorismo. Ô, doutor Lincoln, é uma coisa interessante, né? Porque quando a gente ouve, até ontem aqui o Derrite falava muito sobre o apoio da população brasileira em relação a essas questões. O que o senhor está falando aí é uma coisa muito técnica, né? Quando transforma em
grupos terroristas. Como que a lei vai tratar disso? Porque o que as pessoas que vivem sob o comando desses criminosos, elas vivem um terror, né? Não dá para negar isso, né? É esse que é o ponto, né? Elas vivem um terror. É um terror viver sob o comando de organizações criminosas. Eu acho que aí está um ponto também de confusão, de explicar à sociedade brasileira o que significa uma coisa ou outra, né? Não que ninguém deixe de achar que é um terror o que essas pessoas vivem, né? Perfeito, mas se existe, né, essa dúvida na interpretação, porque ela é basicamente jurídica, né? Nós estamos tratando aí de uma alteração legislativa, é difícil para a população, principalmente aqueles de baixa renda, com menos instrução, entenderem. O que eles entendem é que mais de 20% da população brasileira vive oprimida, vive sob o jugo, sob o domínio territorial de organizações criminosas. A gente está falando aí de 40 milhões de brasileiros, no mínimo, né? Então isso precisa ser resolvido. Não me parece, veja, a gente precisa sim de endurecimento de penas e a gente precisa sim de endurecimento da execução da pena e ferramentas importantes de descapitalização. Isso é unânime, né? Todos nós admitimos que é necessário melhorar. Agora, o Estado já tem instrumentos para reocupar esses territórios. Não imagine que o Rio de Janeiro vai esperar a aprovação dessa lei para poder reocupar um território que já está há décadas ocupado, por exemplo, pelo Comando Vermelho, pelo TCP, pelas milícias e outras facções que ali estão radicadas. O mesmo se diz em São Paulo, Ceará, por exemplo, pessoas tendo que abandonar suas casas. Então, não é só a legislação fazer que vai dar ferramentas para o Estado reocupar, precisa ter política pública, de segurança pública, política de segurança de Estado, né, para poder fazer a reocupação do território. E quando eu falo reocupação, não é a reocupação policial do território, é a reocupação do território por parte do Estado, com todos os serviços que o Estado tem se ausentado e tem negado à população carente. Doutor Gaquia, combater o crime organizado é uma obrigação do Estado, né? Mas tão importante quanto admitir o óbvio é definir como o crime organizado vai ser combatido, né? Os dados indicam que até aqui nós estamos perdendo essa guerra. Temos hoje aí 88, quase 90 facções criminosas agindo no país inteiro, 2 delas em âmbito nacional e até transnacional, o Comando Vermelho e o PCC, né? O que eu queria lhe perguntar objetivamente é se o senhor avalia que, se este projeto que está agora em discussão na Câmara, se ele seguir adiante, se o senhor avalia que seria melhor não aprová-lo e ficar com o que nós temos em mãos, ou se vale a pena aprová-lo a despeito dos defeitos contidos nele, que o senhor expôs muito bem aqui. É melhor não aprovar? Seria um mal menor? Eu acho que eu não estou qualificado aí para opinar nesse sentido, se é melhor aprovar ou não. Eu acho que tanto o PL do governo quanto o substitutivo, ele traz ferramentas importantes. O que eu estou alertando é que só a discussão que ocorreu nesses 2 dias já evidencia que houve uma polarização política sobre o tema de segurança pública, né, já antecipando os debates eleitorais do ano que vem. Eu acho que é disso que se trata. Então, não sei se todas as partes envolvidas estão realmente preocupadas em resolver o problema da segurança pública, um marco legal do combate às organizações criminosas, ou se são projetos e propostas eleitoreiras, né? E que não vão realmente resolver o problema central. Eu acho que isso é que precisa ser discutido. Portanto, eu penso que a gente tem que ter realmente essa discussão mais ampla sobre esse projeto antes de votá-lo. Agora, se depois de feitas as discussões com a sociedade civil, né, com os operadores de direito, especialistas e etc., chegar à conclusão que essa é a melhor alternativa, eu acho que aí deve ser votado e aprovado. Que não dá para se aprovar algo que nós não sabemos exatamente a dimensão, né, das mudanças e se isso realmente trará benefício para o país. Para quem está conosco na TV, o intervalo, e a gente segue aqui na reta final com a entrevista com o promotor Lincoln Gaquia. Promotor,
Aqui em São Paulo e envolvendo o PCC, existe também ocupação de território, né? O senhor que pesquisa e acompanha há muito tempo, né, o PCC em São Paulo, existe também isso? Ontem, na entrevista aqui, o secretário afastado, né, licenciado, agora deputado federal, Guilherme Derrite, disse que lá, aquela operação que aconteceu no litoral de São Paulo, que também teve muitas mortes, essa operação foi justamente para evitar uma ocupação de território que o PCC queria fazer lá na Baixada Santista. Queria confirmar se é isso mesmo, se o senhor também tem esse tipo de mapeamento e se há ocupação de território no estado de São Paulo por parte do PCC. Olha, é uma resposta, é uma pergunta bastante complexa, porque eu só queria fazer uma distinção. O PCC, embora seja de origem prisional, assim como o Comando Vermelho, ele não adota algumas práticas que o Comando Vermelho adota. Por exemplo, oprimir a população das comunidades, cobrar por serviços de água, gás, luz, gatonete, que eles falam, etc. Né? Cobrar aluguel, enfim, oprimir a população. Isso o PCC, pelo menos até agora, no estado de São Paulo, não fez, porque é ideologicamente contra os princípios deles. Eles estão ali mais preocupados com o tráfico. O que acontece é que no estado de São Paulo, o PCC, no decorrer dessas 3 décadas, ele se tornou hegemônico. Né? Existem, sim, territórios, né? Eu não diz que são territórios dominados pelo PCC, porque a polícia pode entrar, mas a polícia, em alguns locais em que ela entra, ela tem uma possibilidade de confronto, não como no Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro, na verdade, esse armamento todo que está lá não é basicamente para combater o Estado, é para se defender da invasão de outras facções, né? Porque eles estão em guerra. No caso do Estado de São Paulo, essa guerra já terminou. O PCC, infelizmente, ele é hegemônico. Isso não é uma boa notícia para o Estado de São Paulo, porque houve também um abandono de décadas, né? E não me parece que operações isoladas, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, elas são operações que vão resolver o que já está instalado há décadas, né? A ausência do Estado, sobretudo em territórios e comunidades carentes. É isso. Lincoln Gaquia, promotor do estado de São Paulo, muito obrigada por estar aqui ao vivo conosco. Até uma próxima. Obrigado, até a próxima, um abraço a todos. É isso. Ouvimos aqui o promotor Lincoln Gaquia, que atua justamente nesse trabalho aqui no estado de São Paulo. Achei interessante a fala dele, né? Não adianta apenas a modificação das leis. É preciso políticas públicas, é preciso um todo para que haja um enfrentamento real do crime organizado e o que ele representa nessas comunidades.